Os irmãos aqui pegam e a gente vai tentar aprender juntos. É bem simples. Peguei de surpresa, né, Erasmo? Então tá bom, é assim mesmo. Vem escrever minha história, vem recriar tua imagem em mim. Só tu podes curar meu coração. Vamos de novo esse pedacinho. Vem reescrever minha história. Vem recriar tua imagem em mim. Só tu podes curar meu coração. Sou filho teu, então abraça-me, vem acolher todo o meu ser. Só tu podes amar-me como sou. Sou filho teu, sou filho, então abraça-me, vem acolher. Só tu podes amar-me como sou. Já há algum tempo estávamos rezando pelo cerco de Jericó. Quando a gente vem para uma missão e está em uma missão, a nossa oração ela começa não na hora que a missão se inicia, mas ela começa antes. E eu fui aprendendo ao longo desses anos que de fato a nossa vida em oração, o Senhor vai dizendo e vai conduzindo e vai mostrando aquilo que Ele quer, aonde Ele quer chegar na nossa vida. E aqui na Nova Aliança nós estamos vivendo um tempo de retorno a muitas graças especiais. Na verdade, Deus sempre vai nos conduzindo ao seu querer. E se por acaso um filho ele vai para longe, o que o pai faz? Ele segura nas mãos e ele reconduz ao caminho. E Deus tem feito isso de diversas formas e diversos modos conosco. E o que Ele faz no seio da comunidade, e quando eu digo comunidade, eu estou dizendo dos irmãos consagrados, daqueles que doaram a vida, né? Esses dias, quem viveu conosco, nós celebramos 34 anos de fundação, e muitos às vezes vêm, eu vou lá no cerco de Jericó na Nova Aliança, mas às vezes nem sabe o que é a Nova Aliança. A Nova Aliança é um carisma no coração da igreja, é uma comunidade de consagrados, onde tem aqueles que trazem o dom de doarem a vida, que nós chamamos comunidade de vida. Tem os irmãos de aliança que também doam suas vidas, mas numa dimensão bonita, onde trabalham, onde tem suas famílias, enfim, mas servem também numa única consagração ao Senhor. E quando Deus faz no seio da comunidade, nós aprendemos na tradição do nosso carisma que Ele transborda. Ele transborda onde? Ele transborda na missão. E uma das nossas missões é o cerco de Jericó, é estar aqui. Por que a gente vem ao cerco de Jericó? Para agradecer, para pedir, não é? Para apresentar a nossa vida. Mas o que a gente não percebe é o que Deus quer fazer conosco ao longo desse processo. Muitas vezes eu e você, meu irmão, minha irmã, a gente vem para o cerco por causa dos nossos flagelos, das nossas feridas, das nossas necessidades. Nós vimos como buscadores de algo, querendo encontrar, igual o garimpeiro. Aquelas imagens de Serra Pelada, ela é interessante, porque os homens do Brasil todo foram para lá para quê? Encontrar uma pepita de ouro, e se sujeitam a diversas realidades. E às vezes a gente vem para cá e nós estamos em busca de algo que às vezes a gente nem sabe o que é.
mas Deus sabe o que você precisa. Coloca a mão no teu coração, diz isso para você: Deus sabe o que eu preciso. Ele sabe o que é melhor para mim. Eu mesmo nem sempre sei como rezar, como pedir, mas Deus sabe. Isso é uma verdade. Nem sempre nós sabemos, mas durante o processo, Deus vai fazendo uma obra na nossa vida e na nossa história. É bonito porque Deus concedeu à igreja, através dos apóstolos, Jesus deu uma missão aos apóstolos, a igreja continua a missão de Jesus e dos apóstolos, e essa missão ainda é dada hoje para nós. Qual é a missão? Encontrarmos o reino de Deus, o reino do nosso Pai. Quando Jesus enviou os discípulos de 2 a 2, lhes enviou com poder e autoridade, e o sinal de curar os doentes e expulsar os demônios, na verdade só era sinais, para provocar a curiosidade de um povo que ia por causa da cura, que ia por causa de fato dos sinais, mas a intenção primeira era que eles conhecessem o Pai. Quando Jesus diz, do seu Pai, buscar o reino de Deus, o reino do nosso Pai, a casa do nosso Pai. Como diz o autor de Hebreus, a gente não aproxima mais de fogo, de chamas, como o povo do Antigo Testamento. Nós nos encontramos com Deus vivo numa cidade santa. E a nossa cidade santa é cada santuário, é cada lugar onde Deus nos chama a rezar. É cidade santa esse templo, esse lugar que para nós é santo. Eu ouso dizer que a cidade santa é a sua casa, porque lá também é um lugar de encontro. Deus vivo está lá, ou não está? Verdadeiro. É lugar santo, a nossa história, o nosso coração. E é ali que nós nos encontramos com Jesus. E quando nós nos encontramos Jesus, o que Jesus faz conosco? Jesus teve uma missão nessa terra. E ele partilhou com seus discípulos: apontar para o seu Pai. A missão primeira de Jesus, quando ele quis salvar-nos, ele é mediador da aliança, como diz a palavra hoje em Hebreus. Por quê? Porque ele faz a união de novo, o que o pecado rompeu. Jesus estabeleceu de novo a ponte. Ele é o pontífice. Por ele a gente faz a ponte. A gente chega aonde? Na casa do Pai. Aquilo que nós havíamos perdido, que diz respeito à nossa imagem e semelhança, como filhos de Deus que nós somos, em Jesus Cristo é restaurado. E uma das graças que Deus nos concedeu como comunidade é entender que existe um lugar sagrado que é a nossa história, onde Deus quer revelar os seus mistérios. E quem nos ajuda muito isso nessa caminhada é Santa Josefina Bakhita. Muitos de vocês podem não conhecer a história dessa negra que foi escrava, foi raptada no Sudão, sofreu grandes tormentos. Na sua história ela escreveu muito pouco. Na verdade ela não escreveu, ela ditou, e alguém escreveu por ela, porque ela era analfabeta. E ela teve seu corpo como que com incisões de faca engrossados no sal grosso, para fazer tatuagens, para dizer que ela pertencia àquele patrão, àquele dono. Ela tinha todos os motivos na vida para poder ter revoltas, ter mágoas, ressentimentos. Tanto é que, de modo até desonroso e vergonhoso, chamaram ela de Bakhita, que quer dizer em árabe afortunada. Uma escrava com todos os tormentos e sofrimentos, dizia que ela tinha uma fortuna. E ela, ao longo da sua vida, foi percebendo que existia uma presença que a acompanhava.
A sua história foi marcada por uma presença. E já no convento, quando ela vai para Itália, e na Itália ela se encontra nessa decisão de se tornar religiosa, e mais tarde, falando da sua vida, ela disse: se eu encontrasse os negreiros que me raptaram, eu me ajoelharia diante deles, beijaria suas mãos para agradecer, porque se fosse por ele, não fosse por eles, eu não teria conhecido a Deus, não teria me tornado consagrada, religiosa que sou. O que Santa Josefina Abaquita, na verdade, fez foi fazer a experiência de perceber que na sua história, lá, naquele é o nosso Pai, e Ele se faz Pai, e Ele revela o seu amor. E amado irmão, amada irmã, hoje qual que é a proposta durante esses dias de Cerco de Jericó? A gente tocar a nossa história, a nossa vida. Eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus, não só nessa missa, mas em cada momento, quando você entrar aqui na Nova Aliança, ou você estiver rezando, porque o cerco não é só aquela hora, mas a nossa vida vai entrando em oração. Quantas pessoas dizem: padre, começa o cerco, começa as batalhas? É ou não é assim? Começa o cerco, começa, e filha adoece, e vem com febre, e eu estou indo para a missa do cerco, o pneu fura. Não é mais ou menos assim? Bate o carro? Aí, ó, bateu o carro. E a gente pensa: não vou. Mas Deus quer nos atrair. Entende? Existe um movimento de Deus. Mas quando você for para a tua casa, ao longo desses dias, eu quero pedir ao Espírito Santo de Deus que a sua história seja trabalhada. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, nós não podemos ser vítima da nossa história. Nós não podemos ser vítima dos acontecimentos que marcaram e até mesmo nos feriram com razão e podem causar dores, e elas existem, elas são reais. Mas nós precisamos ressignificar. E para eu ressignificar, dar um novo sentido, o primeiro passo é acolher. Quem não acolhe o seu passado, quem não acolhe a sua vida, quem não acolhe a sua história, não tem como caminhar. E você vai ficar patinando, 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 e não vai sair do lugar. O ato de acolher: padre, mas isso é masoquismo. Não é masoquismo, porque você não está pedindo para sofrer de novo. Você simplesmente toca de modo espiritual a sua vida, o seu passado, os acontecimentos. E com o Senhor, que sempre te acompanhou, você pede ajuda dele para ir lá, nesses instantes. E quando ele está com você, o que acontece? Você pode encontrar um sentido novo. Você pode encontrar um caminho de perdão. Paquita nos ensinou isso com uma maestria, com uma singeleza, porque existem virtudes, meus irmãos, que os santos possuem, que nós chamamos de virtudes heróicas, são grandes virtudes. Olha para Paulo Miki hoje, lá no Japão, século XVI, o imperador decretou a morte dele de mais 24 jovens, e foram todos alegres por martírio, diz o registro, cantando e louvando. A morte em eminência, eles podiam até negar. O que dá a força? É o amor de Deus, de saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Mas existe um fato na vida de São Paulo Miki, que ele é interessante, porque no caminho para o martírio, e eles foram crucificados, foram mortos, de modo barbário mesmo, ele perdoa os seus algozes e ele perdoa o imperador, porque ele não quer que nada impeça dele pertencer a Deus. O perdão, meus irmãos, em tempos de hoje, também é uma virtude heróica. E quando eu falo de virtude heróica, é virtude nobre,
de grandeza de alma. O perdão, ele dilata a nossa alma para a nossa capacidade de amar. Quem é que ganha com o perdão? Somos nós mesmos. Quem é que ganha com o mistério do perdão? É a pessoa que perdoa, que oferece o perdão. Por quê? Porque torna livre. Permite que aquela história, aquela situação, até aquela pessoa que te machucou e nem merece, mas você dá o perdão porque é necessário, porque é preciso. Às vezes a gente vem aqui para o cerco para pedir curas e o Senhor realiza curas físicas e Ele quer realizar. Mas quantas vezes o princípio da enfermidade está na mágoa, a raiz está e a pessoa perdoa e a vida segue. Às vezes você vem aqui pedindo, Senhor, eu queria um negócio, eu queria um trabalho, e as coisas estão amarradas, nada vai para frente. Mas por que não vai para frente? Quem sabe lá na sua história tem algo que não foi resolvido, que não foi vivido, que não foi acolhido. E quando isso é superado pela graça de Deus, as coisas podem ganhar sentido. Eu aproveito para dizer que alguns de vocês podem ter o privilégio no mês de março de viver um retiro, porque ele é para poucas pessoas, temos poucas vagas. Vocês podem ter o privilégio de passar uma sexta, um sábado, domingo em intimidade com Deus, trabalhando a história. Quem aqui já fez esse retiro? Levanta a mão, só para o padre ver. 1, 2, 3... Pouca gente, por isso que eu digo, vai ser um privilégio para alguns de vocês. Quem sabe Deus vai tocar nessa noite em alguns que podem se dispor a poder viver essa experiência de deixar Deus de modo mais profundo ainda entrar na sua história, na sua vida. Eu lhes digo, é um privilégio. É um privilégio. Eu sou gordinho. E estou gordinho agora, mas eu era bem magrinho. Se você olhar numa das pilastras lá, depois vocês podem descobrir o Padre Rafael magrinho. Tem gente que nem percebe que sou eu, né? Mas eu nunca fui dado muito aos esportes, não é da minha personalidade, né? Então, quando eu tentei jogar bola, eu fui parar no hospital porque eu levei uma bolada no peito, fui brincar de goleiro e quase parei de respirar, deu aquela... Aí saíram correndo comigo para o hospital. Nunca me esqueci, nunca mais eu joguei bola. Eu tinha 11 anos de idade. Ali foi minha primeira e última tentativa assim, mais séria, sabe? E falei, não dá para mim, né? Mas meu pai, toda a vida, era muito interessante. Ele gostava muito de esportes e ainda gosta, né? E por muito tempo ele jogou peteca. Houve um tempo que tinha os campeonatos de peteca, né? Parece um esporte bobo, mas gastava muita energia e ele gostava por causa disso. E eu era criança, eu ia para o clube e papai jogava e eu ficava sentado. Papai jogava e eu ficava sentado. E assim foi. Assim foi toda a minha vida, né? Mas eu ia com ele, era bom ir com ele, mas quando eu tentava, gente, era um desastre, né? Acho que as minhas habilidades elas estão mais intelectuais do que outras, né? Graças a Deus, não sou intelectual nem grande, né? Mas acabava que, enfim, gastei mais minhas energias nesses aspectos. E quando eu fiz minha intimidade com Deus, eu tinha 16 anos, eu fiz esse retiro que eu estou lhes falando, com a comunidade Nova Aliança. E num dado momento lá, nós estávamos rezando e pedindo de fato a cura da presença paterna desse pai, né? E eu me vi, a minha irmã também estava nesse retiro, quem sabe ela está ouvindo essa missa. Ela também viveu uma cura muito bonita com Nossa Senhora, eu nunca me esqueço. E eu não sei porquê, né? Me deram, tinha lá no lugar, no espaço, uma peteca. E colocaram na minha mão, né? Na hora que colocaram na minha mão, eu nunca me esqueci. Eu peguei ela, eu taquei, que eu quebrei o vidro da sala de retiro, assim, ó. E me deu uma raiva dentro de mim. Porque eu ia xingar, né? Mas, enfim. E aí eu joguei. Aí a pessoa veio com todo carinho e colocou na minha mão. E aí quem estava perto de mim levantou e começou a brincar e me chamando para brincar. E aquilo ali parecia tão bobo, mas foi fazendo tanto sentido na minha vida espiritual.
Porque aquilo que eu pensava ser ausência, na verdade era uma presença muito mais encantadora, forte e firme do que eu imagino. E era a presença do meu pai na minha vida, na minha história. E eu louvo e agradeço muito a Deus, porque no momento da maior provação que a minha família viveu, uma provação financeira e vocacional, eu estava pensando em desistir da minha vida e da minha vocação. Eu nunca me esqueço do meu pai me dando a primeira bênção. Porque quando eu vim para a comunidade, por causa do medo de perder um filho, né, não teve aquela palavra, né, Deus te abençoe. Então passaram muitos anos sem essa palavra, eu fiquei esperando, né? E quando eu pensei, agora eu vou desistir, isso foi no ano de 2005. E eu liguei para casa e falei, papai, eu vou voltar para ajudar vocês a resolver e vou deixar, né? E a gente vai começar. E eu lembro que ele disse, você fica aí e permanece, porque essa é a sua vocação e você vai ser padre. Aqui a gente resolve. E demorou-se ainda, irmãos, 3 anos para se resolver. 3 anos que todos os dias eu ia para o seminário, eu ia para o sacrário e eu falava, Senhor, quando? 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 E eu me recordo como se fosse hoje, era uma dívida financeira muito alta, véspera da minha ordenação. Se resolveu. Não como um passe de mágica, mas se resolveu diante dos nossos olhos, aquilo que parecia ser impossível. E nosso Senhor, às vezes, Ele treina a nossa vida para demonstrar a presença dEle. Quem sabe a provação na sua vida, na sua história, que você tem passado, você ainda não enxerga como um treinamento, como obra de Deus. Não que Deus quer o seu mal, entende? Não que Deus não tem nada a ver com o mal da humanidade. Mas diante das circunstâncias que o homem toma na sua liberdade, nas suas escolhas, Deus se acerca das circunstâncias. Como se acercou da vida de Santa Baquita. Um rapto, torturas, sofrimentos, escravidão, liberdade, consagrada, filha de Deus. É bonito na sua história, né? Porque em tempo de guerra as bombas caíam e não estouravam, e muitos dedicavam isso a Santa Baquita. É bonito ver, né? Em Esquil as bombas caíam e não estouravam. Era a época da Primeira Guerra Mundial, se não me engano, Segunda Guerra, né? E aí as bombas caíam dos aviões, isso mesmo, Segunda Guerra, porta-aviões, e não estouravam, dedicado à intercessão dessa mulher de Deus. A gente precisa entender a nossa história. Está disposto a colocar a sua vida nas mãos de Deus? Quer? Se Deus abre uma história, uma página, Ele quer reescrever. Está disposto? E quando a gente vai fazer uma redação, lembra, tem aquelas páginas, né? Antigamente, né? Hoje tudo é computador, mas a margem, você não pode nem passar lá nem para cá, nem para lá. Mas você tem que preencher até o fim. Se você começa, tem que terminar para poder virar a página. Às vezes a gente quer virar a página antes e está rasurando muito, né? É por isso que a gente usa essa expressão, vem reescrever minha história. É possível? É. Você pode olhar para o seu passado, para essas circunstâncias e com a ajuda do Senhor, dar um sentido novo. Encontrar a presença de Deus. Quem sabe Deus na sua vida vai fazer igual comigo, né? Ele vem brincar de peteca com você. Quem sabe Ele vai manifestar outras presenças, só para dizer, eu estou com você. E Deus quer ser nosso Pai. Vamos pedir essa graça ao Senhor? Vamos pedir essa bênção ao Senhor, né? Que Ele possa nos ajudar a viver, né? Vai se colocando em espírito de oração, junto com os meus irmãos, vamos cantando essa oração para nos ajudar. Vem reescrever minha história. Vem recriar a tua imagem em mim. Essa é uma graça que Deus quer nos dar hoje. Poder dizer, eu sou teu filho e a minha vida te pertence. Vamos cantar novamente
essa oração